Olá pessoal, quem fala é o Lucas, estou aqui para fazer um vídeo sobre Godzilla Minus One e realmente eu tô bem atrasado, eu tô bem sumido aqui do canal. Infelizmente é mais um daqueles momentos onde eu acabo ficando meio longe do canal, eu acabo meio que perdendo o ritmo. Também tô, muito ocupado também, muito trabalho, então infelizmente, né? Eu também não tô tendo nem tempo direito para assistir filmes, eu tô me sentindo realmente meio culpado por isso. Mas eu vou tentar, né, voltar a assistir filmes e agora eu assisti Godzilla Minus One bem atrasado e vim fazer um comentário aqui pra vocês. Bom, pra já deixar claro, eu gostei demais de Godzilla Minus One. É um daqueles filmes que fazem aquele movimento de diferenciamento do cinema de ação. E eu acho que a principal diferença dele pra um filme genérico de ação americano é o contexto, é o porquê, é o que faz ele acontecer. Porque várias vezes, até nos próprios filmes do Godzilla lá dos Estados Unidos, você vê que os personagens humanos do filme não têm um background muito pouco interessante. Você vê que são pessoas extremamente desinteressantes de se acompanhar. Você só assiste pela CGI e pelo impacto e pela porradaria e pelos tiros, bombas, essas coisas. O cinema de ação dos Estados Unidos, em 90% dos casos, são filmes que você assiste simplesmente pelo poder visual daquele filme. Não é pela trama, não é pelos personagens, não é pelo contexto. É só pela porradaria virtual, é só pela CGI. E isso a gente encontra em Velozes e Furiosos, nos Godzillas, né, dos Estados Unidos, a gente encontra em Transformers, a gente encontra em todos esses tipos de filmes. Aqui em Godzilla Minus One a gente tem justamente o que diferencia ele desses filmes, que é o contexto. Ele te dá um contexto, ele te dá um background. As pessoas humanas, as pessoas que você acompanha nesse filme, elas elas interessam, você se interessa por você se importa com elas, né? Existe uma trama construída para elas e não só porradaria e não só monstros e destruição. Não é um filme onde você fica refém só da CGI ser boa. E ela é boa, lógico, eles não deixaram de fazer um trabalho bem feito tecnicamente para focar nisso. Mas quando tem esses dois trabalhos ao mesmo tempo juntos e bem feito, a gente vê um filme que diferencia realmente dos demais filmes de ação. Porque por mais que seja uma trama básica e simples, de toda a construção ali deles no pós-Segunda Guerra Mundial, um Japão que estava em reconstrução, em um país completamente miserável naquele momento, pessoas passando dificuldade, com fome, com medo, o contexto militar também da época, né, na questão da Guerra Fria e tal, dos interesses americanos no Japão, a gente existe esse contexto justamente, né? Não é só pessoas correndo do monstro, entendeu? São histórias correndo do monstro, são pessoas que você simpatiza, que você se importa correndo do monstro, sabe? Muda totalmente o que você sente ali. E isso aliado a uma técnica invejável, principalmente para os filmes americanos, porque é um filme de pouquíssimo orçamento que conseguiu entregar um Godzilla extremamente bem feito, assim, a gente é aquele negócio. A gente fala sobre CGI e assim, é lógico que a gente cobra muito de filmes que tem um orçamento enorme. Tipo, você vai lá, um filme da Marvel tem 250 milhões de orçamento, você espera que a CGI daquele filme seja impecável, seja perfeita, porque é um orçamento extremamente grande. E a gente sabe que quando se trata de CGI, não é só o orçamento que demanda a qualidade. Não é só porque ele custou 250 milhões que a CGI vai ser boa. Também demanda muito o tempo, né? Também demanda o tempo. Porque se tiver muito orçamento, mas pouco tempo para tocar nos mínimos detalhes, não adianta nada. E aqui em Godzilla Minus One, eu sinto que, por mais que não tenha tido um orçamento tão grande, existiu tempo para focar nos mínimos detalhes. Você não vê nenhum defeito, sabe? E mesmo se tiver algum momento que você fica, nossa, mas esse aqui não ficou tão bom, você também tem que relevar que é um filme de baixo orçamento. De baixo orçamento, assim, pra um nível desse tamanho, né? E aí o filme também acerta justamente nessa questão da parte técnica da CGI, porque como ele também tem esse tratamento, todo esse contexto da história dos humanos ali, daquela
aquele núcleo que a gente acompanha, você aparece pouco o Godzilla, né? Aparece pouco. Ele aparece 3 vezes, 4 vezes durante o filme. Sim, lógico, são sequências grandes, mas ele aparece 4 vezes. Ele não é um filme sobre o Godzilla, não é o personagem principal do filme, sabe? Você vê ali o conflito de um homem com a sua guerra interna, depois de já ter vindo da guerra, depois de ter sobrevivido de uma maneira talvez não tão digna na guerra, né? Pelo menos no contexto militar, né? Então é um filme assim que, na minha visão, ele acerta em muitas coisas nesse sentido. A trilha sonora desse filme é impecável. Quando você vê aquela música chegando junto com o Godzilla, você sente o arrepio, você sente o medo que todos os personagens estão sentindo com ele. O Ryunosuke Kamiki consegue fazer um trabalho excepcional tentando fazer esse personagem que sobreviveu na guerra, como eu já disse, de uma maneira que talvez não seja tão digna militarmente falando, e tem todo esse trauma de justamente não ter se doado o suficiente para salvar seus colegas, não ter se doado o suficiente para salvar o seu país. Então existe essa cobrança tanto de outras pessoas cobrando ele, quanto ele mesmo cobrando de si mesmo. É um personagem complexo e ele dá alma para esse filme. Ele dá humanidade para esse filme. O que falta, é o que eu digo, é o que falta nesses filmes americanos de ação. Humanidade. Aqui já partindo pro campo dos spoilers, e assim, se você não assistiu o Godzilla Minus One até agora, você tá bem mais atrasado que eu, mas assista. Se você não quer saber do spoiler, já pode sair aqui, eu já digo que eu gostei bastante do filme e recomendo. Mas aqui eu vou falar um pouco com spoiler sobre uma parte do filme que eu não me agradei tanto. Que foi quando o Godzilla fez o ataque na cidade de Genji, ou Genji, sei lá como é que fala em japonês. E aí teve a suposta morte, né, da Noriko. E ali, com essa suposta morte da Noriko, eu sinto que existia uma coragem do filme de ter matado ela e tal, pra no fim do filme ela voltar daquela forma que voltou, né, meio de repente, assim, como se o filme precisasse desse ponto, sabe, pra terminar no seu ponto mais otimista. Eu sei que o filme tem todo esse teor otimista, o plano que eles usam pra derrotar o Godzilla é um plano extremamente otimista, e o filme fala muito sobre otimismo, sabe, fala muito sobre futuro, mas, sabe, eu senti que foi algo meio corrido. Poderia até ter acontecido isso, dela não ter morrido naquele caso e ela estar viva e depois voltar no final do filme, mas foi de uma maneira muito repentina, sabe? Foi algo meio, assim, na minha visão, pouco trabalhado. Poderia ter mais 10 minutos do filme que eu aceitaria muito bem e poderia ter mais 10 minutos pra construir melhor isso, sei lá. Eu acho que foi muito, assim, sem base, foi muito sem norte aquilo ali. Então, é o ponto que eu mais tenho receio desse filme, mesmo que ele seja excelente. A batalha final ali, onde ele consegue fazer o avião entrar dentro da boca do Godzilla, é lendária. Ali foi muito bonito, muito bom. É lógico, eu já esperava que teria o assento de ejeção ali, mas... Ejeção ou ejetação? Ejeção, né? Teria o assento de ejeção, mas assim, foi bom demais, foi bom demais. Eu vibrei. E é isso. Filmes humanos, mesmo que sejam filmes de ação, filmes humanos, eles geram reações humanas na gente. E é bom. A gente tem vontade de chorar, de se emocionar, no caso que é a mesma coisa de chorar, né? Vamos dizer assim. Tem momentos de alegria, tem momentos de tensão. É isso que um filme de ação tem que tentar fazer, sabe? Ele não pode ser só uma porradaria completamente artificial e de maneira... Quando eu digo artificial, não é sobre ser CGI, é artificial de não ter peso, de não ter motivo, não ter contexto. Aí fica esses filmes completamente... A palavra que eu tenho é essa, artificial. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, falou e fui. Tchau.